E aí, camarada, suave. ManoBigodi aqui, trazendo mais um vídeo do canal de Genshin parte. E comissão Garconte agora Sumera da Paz, com Scarwood. Eu tô gravando essa versão na 3.4, faltando pouco mais de uma semana para lançar a 3.5. Demorei bastante, mas nesse tempo. Peguei PC, aí tipo, não sabia muito bem como gravar e tal. Os vídeos eu estão no notebook, eu fiquei pensando o que fazer. Mas acabou que no final é só mais enrolação mesmo. Mas aí agora tipo, é só gravar e resolver isso aí. E eu acho que é isso. Sem mais enrolação, vou começar a história. Fiz uma introduçãozinha, mano. Eu que teleportei pra cá. Aí já começou automaticamente. Perdão. Mas foi só uma introdução, tipo. Tá travando botado. Porque não tá gravando. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Eu acho que vou subir minha crítica, enfim, é só uma versão tipo do Tatarazuna e dos mistérios que envolvem esse acidente. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Procurando por mim? Oh, you're the traveler, you say? É meu nome. Hey, what's with that face? Don't believe us? Não acredito, vai embora. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn. I see. Desculpe, não queria ler você. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive or a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a Kabuki Mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger. Someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This Kabuki Mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! Stop shouting!
This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wait, so there are 2 missing people in the story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. Quem será? A puppet? Nós na chuvinha que era a quantidade de coisas para governando assim. Talvez não desses claramente, mas quem sabe fazer um convênio atrás em Tatarasuna. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Parar pai, mas esperar que ela fique calada. No! Paimon just meant... Finalmente entendeu. How creepy! The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Dizem que aproximadamente às 3 horas da tarde desse dia, a pessoa chegou em Tatarasuna. Ao ver os trabalhadores em uma fábrica, dirigiu-se até eles em um caminho pela montanha, arrastando as solas de seus sapatos sobre a superfície dela. Seus passos emitiam um som comovente. Todos que escutavam era como se eles não tivessem muitos propósitos senão abraçar as pedras preciosas no chão. Somente alguém que viu essa cena poderia compreender essa emoção. Então, o jovem comentou os trabalhadores com euforia. Correu em direção a eles, exultante, e juntou-se à equipe sem muita hesitação. Um homem atarracado, uma cabeça mais alta que o outro, aproximou-se dele para lhe dar um tapinha nas costas e disse, com deferência: olha quem está aqui, se não é Miyazaki, da cidade de Inazuma. Tenho o mérito de ter percorrido todo aquele caminho para ir e voltar de um lugar tão distante. Miyazaki abriu um sorriso que revelou sua juventude e inexperiência, mas permaneceu composto o tempo todo. O Sr. Katsuragi disse que a cidade de Inazuma tem a história da Shogun. É de onde eu venho. Peguei o navio mais rápido, naveguei pela rota marítima mais rápida. Há algum perigo que eu não possa enfrentar? Boas notícias? Claro que sim. E quando terminar de falar, começamos a rir, enquanto acompanhavam os outros trabalhadores ao longo do caminho. O jovem de roupas ordinárias e com um cachorro que estava parado perante o forno observou o fogo. As chamas utilizadas em engenharias não são como os animais. A dimensão do fogo possui uma relação direta com a qualidade do aço e da lama. A espessura que ia para o fogo não era comum, mas tinha um largar na ponta dos seus dedos, e ela estava com uma expressão sedente. Os pássaros gigantescos de São Fornai era ainda mais profundo. Geralmente seriam necessárias muitas pessoas para trabalhar nela, mas
mas ele estava sozinho. Quando Katsuragi e Miyazaki entraram rapidamente, ele virou seu rosto de volta. Essa pessoa era Miwa Hinahito, o oficial de astronauta Karazura. Ele nasceu no clã Miwa, uma das 3 famílias da arte Shin. Nunca havia competido com seus irmãos e irmãs. Era um sucessor digno do clã. A prova disso era o respeito que os outros novos possuíam por ele. Miyazaki incluiu um documento que justamente, com um bordado, ele entregou para Miwa, dizendo francamente: é como o mestre disse, esse seu velho parente na cidade nunca concordou com o nosso plano, mas o Akami vale a pena tentar. Por isso, eu vou procurar alguém que possa nos patrocinar. Estou disposto a adquirir todo o necessário que dignaria esses suprimentos. Eu desvio o olhar do relatório. Faz sentido, quero Kadehara apoie ou não, pretendo estar aberto a novos métodos de forja. Katsura que franziu a testa, como forjar espadas é mais complicadas de ter técnica, curiosidade. Os veteranos já são especialistas, mas ainda querem continuar aprimorando suas habilidades dia após dia. Não é assustador? Se Nakamatsu estivesse aqui para ouvir isso, ele baixaria o rosto de vergonha. Meu amigo, Katsuragi, como está a lâmina preciosa que o mestre seu clã forjou? Katsuragi não pretendia manchar a honra de seu líder do clã, nem mentir para seus amigos diante de seus olhos. Portanto, por mais que pensasse em uma boa resposta, não conseguia encontrar palavras certas para expressar. A vida do Sr. Miwa afetou seu senso de humor? É por isso que ele não é capaz de dizer piadas tão grosseiras como a nossa. Miyazaki se aproximou, escondeu um sorriso com a mão. Miwa colocou largadas na palma da mão de Katsuragi. Ele estava prestes a falar, quando de repente ouviu seus passos se aproximando de longe, transformando elegantemente no quarto. Parecia ser os passos de um jovem. Olhando atentamente à luz do fogo, o personagem sua cabeça chamou a atenção. Era redondo e brilhante, lembrando uma espécie de pedra. O jovem colocou a parte isolada dele de lado, balançando a cabeça. Mas o garoto chamou. É a sua, não é comigo? Mas para isso não soube o que fez prontamente, respondeu. Está bem, vou provar. Vamos comer a mesma coisa. Não precisa ser transformado. Ele respondeu a pessoa balançou a cabeça no mês, como se algum pensamento ia ser descabeço, exceto Deus. Nossa cabeça comprido. O Kabukimono estava na praia. Nas horas do crepúsculo não havia nenhuma luz no céu, mas nuvens trevejantes se agitaram no oceano que a tempestade estava quase chegar. A superfície do oceano se escureceu. A tempestade forçou as nuvens a se abaixar, obrigando a prestarem seu respeito para a terra. Era como se o Kabukimono também tivesse virado para o oceano para respeitá-lo. Não havia ninguém no caminho, e ninguém sabia que ele estava calmamente esperando nesse momento. Mas depois de muito tempo, um grupo de nuvens escuras, como fogos, saiu voando dos céus, girando em direção ao Kabukimono, rodeando, como se fosse um pesadelo envolvendo. Em um primeiro momento, ele não percebeu isso, abriu seus olhos e depois de um tempo entendeu. Essas nuvens estavam vindo para atacá-lo. Um barco pesqueiro se aproximou rapidamente, as luzes na embarcação lentamente se apagando com o vento e a chuva. A neblina estava se espalhando. Os pescadores no barco não conseguiam ver o mar. Exclamaram. Ainda é o pôr do sol. Por que não conseguimos ver nada? Não tem ninguém pilotando esse barco? As nuvens escuras agarraram o casco do navio e desviaram sua direção. Então eles controlaram o navio e arrastaram para a costa a ferocidade de um monstro. A poucos passos do local, no instante, o Kabukimono estava com as mãos penduradas na cabeça baixa, olhando para os restos do navio que havia se despedaçado. Na traneira que havia gritado em terror anos atrás, apenas uma tarde seu barco permaneceu, causando um respingo ao distrair perto dos pés do Kabukimono. Ele se agachou para admirar mais de perto o objeto estranho. Ele bem sentiu vontade de dar uma deitada nele, mas não fez, pois aquelas nuvens curvas já haviam devorado tudo que estava no navio sem deixar vestígios. O Kabukimono encarou por muito tempo, muito tempo, até que de repente acordou de seu devaneio. Ao acordar, as nuvens já haviam se dissipado, como nunca se tivesse estado ali antes.
ter como seu navio deve ter sido causado por tempestade, certo? Quem sabe? Estamos falando um pouco com ele. Percebe? Espectro de útil. Katsuragi correu pela porta e falou: Senhor, há um problema na forja. Procurei em todos os lugares pelo Sr. Mila e não vejo dele. O Sr. Miyazaki também pediu ajuda há muito tempo sem deixar nenhuma mensagem. Veja. Mikoshi Nakamasa virou-se gentilmente. A solenidade de seu rosto era tamanho que parecia estar preparado para participar de um funeral. Então ele preparou para dizer as palavras mais puras que ele provavelmente já disse. Lamento ser único a informar disso, mas Katsuragi e você podem não voltar mais. O olhar de Katsuragi descansou nos ombros largos e lisos de Nagamasa, enquanto ele olhava pela janela, as nuvens escuras se amontoando sobre o mar. A escuridão invadiu o lugar e mergulhou o povo em terror. A escuridão tornou-se a única sensação possível, como se uma besta abismal estivesse vindo para devorar toda a vida para sempre. Já morreram mais de 10 pessoas, é por isso que Katsuragi estava como se estivesse socando. Lentamente começou a lembrar, é por isso que eles partiram para pedir socorro. Miyazaki foi o primeiro a zarpar. Quando ele partiu, as nuvens já haviam acabado de formar. Quando chegou em Azuma para clamar por ajuda, eles viram que isso não seria muito difícil, mas muito tempo passou e Miyazaki não retornou. O segundo, o terceiro e o quarto partiram, até que o kimono partiu na beleza do navio com um tempo tão ruim como este. Eu nunca mais vi a história dele. Katsuragi recebeu como seu próprio filho, porque ele sentia em casa. As minhas situações turbulentas para Azuma ele temia a execução e foram a outro lugar para buscar ajuda. E eles desapareceram e ninguém sabia o que separar dele. Depois de algum tempo, a Nagamasa convocou um exército de homens para realizar uma busca que começaria na forja e continuaria pela montanha. No entanto, eles não encontraram nada. Alguns pensam que algo aconteceu com Mila. Outros pensam que ele foi incapaz de receber a atenção devido a um estranho incidente durante o ano passado. Isso levantou as suspeitas. As pessoas nunca mais pareciam descontente e curioso. Às vezes despertava mais medo ao olhar para o rosto dele do que enfrentar aquelas nuvens escuras. De repente uma figura apareceu e desapareceu rolando. A Nagamasa imediatamente notou um movimento estranho. Então ele braçou sua espada para arrancar a máscara do peito. Ele estremeceu por um momento, mas como uma marionete, ficou atrás de uma capaz, com uma risada maldosa e disse: Você está procurando alguém, senhor? Se você está procurando por mim? Nagamasa gritou em fúria: Como você atreve a falar? Sobre o mestre Mila, e perante a lâmina que caiu sobre ele, a figura foi partida em lembrete. Mas só podia ver uma sombra fantasmagórica. E você que matou o meu povo? Gritou furioso Nagamasa. Apenas para ser segurado pelo Katsuragi. Conforme seus sentidos queimaram, ele percebeu que estava prestes a cair na fornalha. As partes restantes parecem ainda não terem sido completamente escritas, mas depois de perceber que isso significava de uma instituição fantasiosa que do seu artigo, de antes como fonte, e depois nas outras partes. Oh, and please read my essay draft as well. Ave Maria, Nicosia. A resistência ativa, a questão do auxiliar e estava tirando uma nota. Tem 9 minutos em relação. Aviso ativo é uma pesquisa auxiliar, era um projeto abrindo o beijo dos humanos. Ainda não possui uma edição. O autor acaba a região internacional sempre foi considerada um dos locais mais importantes da indústria de folha de Azul. Suas existências não foram locais, os registros a respeito dos primeiros são confusos. Portanto, se surpreender o incidente, ainda pode se conter fatores históricos que são antigos. Esse artigo utiliza os pontos já conhecidos para realizar a corrida. Palavras-chave: Odarazuma, Raiden Yukaden, Mikushi Nagamasa, introdução esse artigo,
Uma continuação obrigatória de pesquisar a história humana contínua para ver. Deveria explicar por ser ouvindo. De qualquer forma, para continuar avançando, projeto específico. Essas fontes expressam que as famílias tecnicamente de imagina são oriundas da arte anterior. Achei nada. Exceções dos verdes dividindo e a passando para o indústria militar. Mas o Carolina, como região industrial, no caso, possui muitos milhões grandes que não possuem nada juntamente com a indústria siderúrgica. A família do peixe, a família Mira, é bem estranha. Se pudermos separar essas três partes para eliminar a qualificação de não é verdade por trás de cada uma. Texto. Uma fornalha de papel estranho de Carolina tem sido escrito. A folha de papel. Coisa que eu gerado, mas acho que o moço não vai dar mais que melhor. Quando ele faz a longa. A obsessão de limpar a mancha, o nome Mikoshi, é o tratamento na alma. Além disso, o Sr. Katsuragi descobriu um kabukimono sem nome enquanto patrulhava pela praia na Suzuki. Perdão. 2. O inspetor comprou um certo número de lingotes de aço similares. O Sr. Katsuragi discutiu com o vice-oficial nacional questão de fechamento no limite. 3. No final, nós tivemos uma única Yamato. Nós chamamos de grande ficador da praia. O superior estava bem disposto com ele e o vice-oficial nacional. O Zoro ficou tão impressionado com a beleza do grande ficador da praia que fez ele vender. Yuri continuou uma dança de espadas naquele cabelo. 4. Eu não costumo achar aquele cabelo. O inspetor voou furioso e colocou capturado. A grande imagem colocou com cada detalhe, lançou sua própria grande na chama da queimada. Os homens não pode cumprir aquela ordem, entrou a arma completamente divertida na fornalha. Bateu. Ele ficou ruim de queimar. Mas homem morreu naquela noite. Ele morreu naquela noite. Ele viu o senhor capturar de presente ativista, mas foi pela verdade essa profissão. 6. Ingrid escondeu a Nadana, a Nakamaki, o treinamento de inimigos. Ela sabe a diferença entre o certo e o errado. Mas, mesmo assim, ele não é dócil. Seu nome indica um governador alegre e carinhoso. Mesmo assim, eu e alguns familiares de Tarazuna, algumas famílias de Tarazuna não fomos enganados pelo acidente da mãe de Nagamasa. E nós confiamos nele. Eu também não quero esquecer a alegria de criar o grande criador Tatara com ele. Eu quero a alegria de assistir aquele caboclo sem não escutar aquela dança de espadas com capturado. 7. Antes de ter saído, deveríamos ter dividido a chave do armazém em 3 partes. Uma para o inspetor, uma para o oficial nacional e uma parte deixada na própria Tarazuna para prevenir o roubo. Mas nós estávamos com muita pressa e o inspetor e o oficial nacional estavam cansados. Por isso eu preciso esconder as 3 partes em que os tesouros da Tarazuna. Esse baú lá. Os 6 trechos acima foram reunidos em vários locais da Tarazuna. Deles, os 6 primeiros transferiram a fornalha, ficaram 2. Meu Deus, mano! Mano, é humorístico. A maioria dos rumores giram em torno de Etachi, são acontecidos particularmente no mensagem. Parte não ganha mais a atenção das horas feito mais honestas, não somente Etachi, mas somente encontrar com algumas pessoas que foram menos deitadas. Agora eles estão perdendo transição na parte. Eles tiveram as seguintes informações. A Maria apareceu em Tarazuna, ela era muito bela, investia-se sem planejamento, sabendo como está a cidade de relação especial no setor. Se alguém mencionasse, seria perceber como ela se tratava pela humanidade. Além disso, suas atitudes pareciam machucar-se com o passar do tempo.
Talvez quando ele me viu, eu tava sempre no tempo pra entender. Não havia pessoas que sabiam o nome desse finalmente. Aí sim a gente me ajudou pela minha vida, então, não sei o que. Me dizia que finalmente falando e ficando comentário. Também veio pensar de mim. Eu vi lá, e fui saber a mim, sabe? Então, eu não mencionava para você falar, mas não vi. Então, chegou uma pessoa que faz a função. Eu cheguei a impressão que ficou dentro. Tem se tornado um integrante dessa comunidade de televisão, quando eu falo que não, eu vou para os tempos, que não está eu já tenho visto uma infância, oficial de Santuário. Seu nome completo é Hinahit. Ligado pelo período da oficina do plano, esse plano, pensam em costurar a cama, ele rara a respeito da missão. Eu estava a vida de velho completar em lugar. Não sabe muito o que aconteceu com ele depois. Então, vai caminho, assistente mil, seguranças conhecidas, velocidade foi a justiça, então, veio filho do time de Coxinha, Ribeira do Povo Homem. Nós motivos, mas não custa tudo vamos chamar de time. Depois, se você não for mais pelo plano, então você não tem justo, você pode como é que vai para ele. Ele bateu esse questionado capturado por alguma razão também. Subordinado, capturado. Isso é muito complexo, né? Também você já não pergunta mais que o seu dedo tem uma razão, não foi que foi na verdade ali. Está respeito no recolher. Falei que não sabemos se ele é completo, não aconteceu, desconhecemos canso. E tornamos com o ponto de vista de muito estudantes das filhas fazendo uma experiência nova. Isso aparece em cada uma na regressão, não muito, já que segundo a história, não derivado de volta de experiência no capítulo. Não sabia como essas roupas funcionam e não trabalho, mas não trabalho. Eu estou começando a fazer isso, não tem que levar sozinho, vou pensar, fazer aqueles objetos, entre outras coisas. Felizmente, eu acabei começando a As páginas do Capítulo de Espíritos, mas é possível ter esse artigo feito com muita reflexão. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole... Wait! You're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Parece mais uma mente não. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Eu deixaria vocês trabalhar. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay.
All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Ó. Que o... Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... Olha aí. The balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Quick, let's catch up and see. Esse negócio só ataca aqui. Só essa leitura desse bagulho já durou uma puta, meu. Pô, texto gigantesco, tinha dois. Pô, imoral, imoral. Não precisava. Se alguém quiser comentar, mano, pra cortar a leitura desse bagulhinho, eu vou ler, mas aí eu corto do vídeo, né? Se vocês preferirem, tipo, ver a minha eu lendo também, aí vocês deixam como vocês preferem, né? Sinta-se à vontade pra comentar. Nahida! Bad news! We just saw the balladeer strolling around in public! Did he escape or... Ah! It's him! Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. Se explique, né? It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Former? You mean, he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Sometimes it's you using them, other times it's them using you.
Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui. And also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Sério? Estou morrendo de pena. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nihira, don't listen to him! Chata, mano. Ela tem que ser mais esperto que a deusa da Then sabedoria. let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. Então, a Nahida é nossa amiga, a gente vai confiar nela e confiar no julgamento dela, mano. Afinal, ela é a deusa da sabedoria, né? Então a gente vai confiar nela. Alright, then Dá I'll uma do what chance we pra ela agreed. depois, no caso. Good. Go now, and keep in touch. Nihira, are you serious about this? Yes, Tá, I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. para mim. Yes. As I told you once before, Toma, there's information viadinho. about your twin in Você quer Irminsul. atrapalhar ela. Sim, como eu contei antes, são informações sobre os gêneros. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. Entendi. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. Isso é informação de... Isso é mentira pra você. Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Obrigado, Nahida. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Boa. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger.
If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Certo. Fico feliz, beleza. Great. Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Já? Caraca. Isso aqui demora mais. Wow. It looks pretty different here compared to last time. Tá mais The colors contaminado, are né? gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Pois é. Bem, o vídeo vai ficar por aqui, mano. Vou deixar isso aí pro próximo vídeo. Já tem um tempinho que tem um vídeo, a gravação, e uma boa parte do tempo foi eu lendo o negócio. Então, por isso que eu tô falando. Se vocês querem que eu deixe de ler esses textinhos que aparecem no diálogo, do código do vídeo, no caso, vocês deixem nos comentários, assim, deixa só o diálogo correndo, assim, beleza, leio, mas o código do vídeo, aí, né, dá pra ter vídeos mais longos, né? Mas, por enquanto vai ser isso. Acho que faz sentido ver gente a pai, ela faz conteúdo de cara lute, só que pô, na vida, pô, ele é ex-mensageiro Fatui, ele tem funções valiosas. Ele chegou nisso para sua irmã, ele pode acessar o Sul, tem não sei o que, tem funções valiosas. Tanto não para você virar amiguinho dele, perdoar ele, como para você trabalhar com o cara. E tá mandando espaço por isso não, cara. Então, depois que ele fizer, a gente vai estar aqui para dar uma contratada. Então, por enquanto. Eu também não gosto dos caras luxo, né? Mas também vou ficar tirando conclusões, né? E eu vou confiar na vida. Enfim. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostei, se gostam de mim, do conteúdo que eu quero do canal, considere se inscrever. Não se preocupem que a gente se vê em outra hora. Valeu. E valeu. Would you like to hear a lullaby?